Mateus capítulo de número 4. Vamos concluir hoje esse capítulo, a partir do versículo de número 12. Mateus 4, a partir do versículo de número 12. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender ainda mais a tua palavra, a tua santa vontade, Senhor, manifesta entre nós aqui nessa noite. Pai amado, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e falhas, tudo aquilo que temos feito contrário à tua vontade, nós te pedimos perdão. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, dor e toda preocupação com as coisas lá fora, Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, tendo aí no culto passado, no domingo passado, visto o Evangelho de Mateus nos trazendo acerca do batismo de Jesus e da sua tentação no deserto, agora parece que o evangelista Mateus não se preocupa tanto com a questão cronológica dos fatos. É interessante que quando nós chegamos aqui ao versículo de número 12, se nós pegarmos como comparação acerca do tempo o Evangelho de João, nós temos aqui como se João lá, ele está do capítulo 1 até o capítulo 4. Então, assim, são vários fatos que, de alguma forma, ficaram suprimidos aqui por Mateus. Não foram expressos. Fatos importantes, relevantes, é claro, mas que não prejudicam aqui a narrativa de Mateus. Quando nós iniciamos o estudo do livro, nós falamos que o Evangelho de Mateus talvez seja um dos mais relevantes com relação à cronologia dos fatos acerca da vida de Jesus. Ele é considerado, inclusive, um livro historicamente muito importante,
Então, apesar de suprimir algumas informações, alguns fatos que João traz no seu evangelho, isso não prejudica a narrativa e não prejudica aqui a história acerca de Cristo que o evangelista Mateus aqui nos apresenta. Talvez, provavelmente, pelas suas ênfases, ele optou por não colocar ou por não escrever acerca desses fatos. Certo é, meus irmãos, que aqui nós temos o primeiro fato colocado, a ida de Jesus para a região da Galileia. Nós vimos que Jesus estava na região da Judéia, onde João Batista batizava. Ali ele foi batizado, ali ele enfrenta a sua tentação no deserto e ele permanece por essa região durante algum tempo. Apesar de não ficar ali estático, né? Nós vamos ver nas narrativas dos outros evangelhos que Jesus teve algumas oportunidades de estar na Galileia. Mas agora o evangelista começa a nos dizer que Jesus ouviu que João tinha sido preso e voltou então para a Galileia. E nós temos aqui algumas percepções importantes que Jesus passa a nos trazer por meio das suas atitudes. A primeira percepção importante, já para iniciarmos aqui nessa noite, é que Jesus ele acaba fugindo dos conflitos de uma maneira prévia. Jesus acaba fugindo de conflitos que ele considera que não são importantes naquele momento. Quando o texto nos diz que Jesus ouviu que João tinha sido preso e voltou para Galileia, se nós pegarmos, por exemplo, lá no Evangelho de João, João destaca que os fariseus começaram a ouvir que Jesus, ou mais precisamente os seus discípulos, estavam batizando tantas pessoas que já batizavam mais do que João Batista. Isso então começa a causar um rebuliço na região, uma preocupação com aqueles homens. O que está acontecendo ali? Alguém que é maior do que João Batista, e aquilo começa a chamar a atenção. Então, pela narrativa de João, por exemplo, nós somos levados a compreender que Jesus sai daquela região da Judéia para evitar um conflito, um choque, uma perseguição por parte dos fariseus naquele primeiro momento. Jesus não está fugindo daqueles homens por ter receio deles, mas Jesus está saindo daquela região porque ele entende que aquele momento, ou um conflito naquele lugar, não é relevante, não é importante para o seu momento do ministério, não agregaria, não ajudaria em nada naquele momento. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos com Jesus que há determinados conflitos que devem ser evitados. Até em questões que às vezes nós tenhamos alguma razão, tem determinados momentos que nós precisamos, de alguma forma, não que omitir, mas talvez não bater de frente, talvez não encarar aquela situação, porque não seja relevante, porque pode não agregar, porque pode não ajudar, porque pode até atrapalhar. É claro, Jesus não é um homem omisso. Jesus não está fugindo do pecado daqueles homens. Jesus está saindo de uma região onde provavelmente a interferência daqueles homens geraria um rebuliço desnecessário para o seu momento no ministério. Então nós precisamos aprender isso. Jesus tinha sabedoria no seu tratar, Jesus tinha sabedoria nos seus posicionamentos e Jesus tinha sabedoria, inclusive, para decidir em que momento tratar determinadas questões. Às vezes nós somos afoitos demais, queremos resolver coisas às pressas. Às vezes nós queremos resolver no momento inadequado, às vezes com a pessoa inadequada. Então nós precisamos tomar Jesus como exemplo, que preferiu então sair daquela região, embora estivesse ali ele e os seus discípulos batizando muitas pessoas. Ou seja, talvez para nós pudesse parecer um prejuízo. Como é que eu vou sair daqui? A gente está fazendo um trabalho tão bom, tão frutífero. Eu vou ter que sair daqui por causa deles? Eu que vou ter que me retirar? Então Jesus nos mostra aqui ter sabedoria no seu tratar com todas as questões. Há uma outra questão relevante aqui que provavelmente determina
a saída de Jesus em direção à Galileia. A Galileia era uma região estratégica. Primeiro, era uma região superpovoada. Havia inúmeras cidades e tribos naquela região, muito ocupadas. Então, uma região superpovoada que certamente daria a possibilidade de muitas pessoas ouvirem a sua mensagem. Além disso, a Galileia era um território aberto a novas ideias. Por quê? Porque, apesar de ser um território dos judeus, era um território cercado por muitos povos pagãos, fenícios, sírios, os samaritanos. Todos ficavam ali de uma forma que faziam fronteira com a região da Galileia. Então, sempre a região da Galileia tinha essa situação de muitos gentios que acabavam transitando por aquele lugar. Eles estavam ali envolvidos. Então, querendo ou não, ideias diferentes estavam circulando ali. Jesus, ainda que viesse para confirmar a lei, ele viria com um posicionamento que provavelmente se colocaria, como se colocou depois, de uma maneira diferente do posicionamento daqueles mestres da lei que estavam naquele momento atuando, de como os sacerdotes conduziam o ensino. Então isso era importante, um lugar onde as pessoas estão abertas a ouvir, a escutar um outro posicionamento. Outra coisa acerca da Galileia é que a Galileia era uma região por onde passavam rotas importantes. Gente de todo mundo passava por aquele lugar, gente de todo mundo ali relevante daquela época. Havia, por exemplo, já até comentei aqui, uma estrada ali que ia de Damasco ao Egito. Então era um eixo importante naquele lugar. Por conta disso, os romanos estabeleceram ali um destacamento militar e também uma espécie de administração político-financeira. E isso era importante também, porque as pessoas transitando por ali naquele lugar poderiam ter contato com a mensagem do Evangelho e serem transformadas. Perceba que, ainda que Jesus venha, num primeiro momento, com uma mensagem para os judeus, ele já manifesta aqui para nós uma atenção à obra missionária que seria desencadeada depois, já considerando todo o contexto daquela região. Outra coisa a respeito da ida de Jesus para a Galileia é que Jesus buscava o cumprimento das profecias. Veja aí no versículo 13 em diante. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O Filho de Deus, ele não foi enviado para ali de uma maneira equivocada. Deus escolheu não enviar ele à aristocracia de Jerusalém, aqueles homens que conduziam, lideravam Jerusalém, aqueles grandes nomes da religião. Não, Deus escolheu enviar Jesus ao povo, aqueles que estavam ali, muitos que passavam necessidades, dificuldades, que estavam ali realmente precisando de socorro e auxílio. A terra da Galileia era uma terra marcada por problemas, como por exemplo, eles foram praticamente destruídos cerca de 700 anos antes de Cristo. Então era conhecida ali como um território de trevas. Era conhecido ali como um território onde as pessoas passavam muita dificuldade. É por isso que, por exemplo, nós sabemos que Nazaré era uma cidade que não era benquista, de pessoas que saíam dali, geralmente com muita pobreza. Então era uma terra ali de pessoas desfavorecidas. Essa é a expressão. É por isso que quando o profeta Isaías declarou aqui, nós temos o texto aí do capítulo 9 de Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Por que Galileia dos gentios? Por conta da influência dos gentios naquela região. E depois ele diz, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz.
Então, era conhecido como um território de trevas. Pessoas que passavam ali por inúmeros problemas, situações complicadas, mas o profeta havia, de fato, profetizado que uma luz viria sobre eles, que raiaria uma luz sobre eles, e essa luz é Jesus. Jesus raiou naquele lugar. Não em vão, Jesus cumpre a grande maioria do seu ministério naquela região. Cresceu em Nazaré e depois cumpriu boa parte do seu ministério na região da Galileia. Pessoas que estavam em trevas, com uma morte moral e espiritual por conta dos problemas, viram a luz de Cristo presenciada naquele lugar. Jesus é aquele, meus irmãos, que vem como luz em meio às trevas. E todos aqueles que passam por uma situação de trevas e de sofrimento podem contar com a luz de Jesus. Nós precisamos ser aqueles que anunciam essa luz, amém? Nós precisamos ser aqueles que anunciam a luz, aqueles que estão nas trevas. Por isso, a nossa preocupação em pregar o Evangelho a todos. E de maneira especial, aqueles que vivem em uma condição de trevas, de sofrimento, de dor, de angústia. O Evangelho precisa ser pregado a essas pessoas. O Evangelho precisa ser pregado nos bairros pobres, nos lugares onde as pessoas têm pouco conhecimento, onde as pessoas têm dificuldade para ler a Bíblia. O Evangelho precisa ser levado aos carentes, àqueles que precisam de amparo, de socorro. Assim, Jesus cumpriu boa parte do seu ministério. Outra coisa acerca da ida de Jesus à Galileia é que Jesus pregava a mensagem que era essencial ao reino de Deus. Versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Você deve lembrar, no início do capítulo de número 3, essa também era a mensagem da pregação de João Batista. Na verdade, essa mensagem de arrependimento foi pregada pelos profetas, foi pregada por João Batista, foi pregada por Jesus e foi pregada pelos apóstolos. Porque essa é a mensagem fundamental do Evangelho. Ninguém pode entrar no reino de Deus, meus irmãos, sem que se arrependa dos seus pecados. O arrependimento é fundamental. As pessoas precisam ser levadas ao arrependimento. Perceba que, embora esteja boa parte do seu ministério em uma região, como eu falei, que as pessoas viviam ali em um momento complicado, uma vida difícil, muitos deles com carência financeira até, Jesus não se apega a uma mensagem que apenas dará a essas pessoas um suporte nas suas necessidades financeiras. Ele não se apega a uma mensagem que dará a eles apenas uma perspectiva em relação a essa vida. Jesus prega a mensagem que eles, uma vez ouvindo, uma vez se arrependendo, serão levados ao arrependimento, serão levados a confessar os seus pecados, serão levados a crer no Filho de Deus e serão levados à vida eterna. Então a nossa mensagem, ela deve ser muito além daquilo que nós olhamos como carência e necessidade das pessoas. Às vezes a gente olha uma pessoa e diz assim: a necessidade dela está aqui, ela precisa de alimento, então foco no alimento. Não, nós podemos dar o alimento, mas nós não podemos esquecer de convidar essas pessoas ao arrependimento, pregar a verdadeira mensagem. Então Jesus nos deixa isso aqui de uma forma muito clara. A pregação, meus irmãos, é a maior responsabilidade da igreja. Ao mesmo tempo, a pregação do Evangelho é a maior necessidade desse mundo. Então aquilo que o mundo mais precisa é aquilo que é a nossa responsabilidade. Se nós cumprimos a nossa responsabilidade, o mundo então recebe aquilo que ele precisa.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele declarou que escolheu Deus, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Por que loucura? Porque talvez nenhum de nós considerasse que a forma de salvar as pessoas seria pregando uma mensagem. Mas Deus escolheu assim, que nós, pregando uma mensagem, pudéssemos conduzir pessoas à salvação em Cristo Jesus. Deus escolheu isso. Então nós não podemos fugir da pregação. Todos precisam pregar. Todos precisam anunciar. Todos precisam proclamar. A pregação não é um atributo ou um papel do pastor. A pregação é um papel de todos. Só que a gente começou a assimilar que a pregação é apenas esse momento aqui, né, onde se pega o microfone. Não, a pregação vai muito além. Então Jesus deixa claro que o arrependimento é necessário. E ele diz por que é necessário. Porque está próximo o reino dos céus. Porque está próximo o reino dos céus, nós precisamos pregar. Porque está próximo o reino dos céus, nós precisamos anunciar essa mensagem para que as pessoas sejam salvas. Nós não podemos deixar as pessoas que precisam do remédio para as suas condições deploráveis sem o remédio. Nós podemos e devemos fazer isso, anunciar a mensagem do nosso Senhor. Daí então, Mateus passa a narrar o chamamento de Jesus aos seus primeiros discípulos. Os próximos versículos apresentam isso. Os primeiros 4 discípulos de Jesus são pescadores, 2 duplas aí de irmãos, Pedro e André, Tiago e João. Então, 2 duplas de irmãos, todos eles pescadores. Interessante que desses 4 aí, 3 se tornariam os apóstolos mais íntimos de Jesus, né? Isso é fácil lembrar, é só lembrar da musiquinha: Pedro, Tiago e João no barquinho. Pronto, você nunca mais erra essa pergunta. Quando fizer lá no acampamento, lá na gincana, né, que é os apóstolos mais próximos de Jesus, você não vai errar: Pedro, Tiago e João. Esses 3 aí estão entre esses 4, entre esses 4 dos primeiros chamados por Jesus. Eles estão ali. Pedro, por exemplo, se tornou grande líder dos apóstolos. Tanto antes de negar Jesus, quanto depois, no início da igreja, Pedro se transformou nesse grande apóstolo. Tiago se tornou o primeiro grande mártir da igreja cristã. Nós temos isso lá em Atos, no capítulo de número 12, foi ordenada a sua morte por causa da pregação do Evangelho. E João foi o discípulo amado de Jesus, aquele a quem Jesus confiou a sua mãe. Nós vemos isso lá no Evangelho de João. Jesus, à beira da morte ali, confia a sua mãe a João. Mulher, esse é teu filho. João, essa é tua mãe. Jesus fez exatamente isso. Vamos aqui então a conhecer um pouco mais aqui acerca deles. Versículos 18 a 20, temos que andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eles foram os primeiros chamados por Jesus. Estavam ali lançando as redes ao mar para pescar. O relato lá, né, toda hora eu estou complementando com os relatos de João. Mas o relato lá no Evangelho de João nos conta que foi justamente André que levou Pedro, né, Simão Pedro, até Jesus, ou levou a conhecer Jesus antes que eles fossem chamados. Por quê? Porque, segundo também o relato de João, André ouviu a pregação de João Batista, que apontava para Jesus. E ele foi impactado por isso.
Então, quando ele vê Jesus, quando ele conhece Jesus, ele leva Pedro para Jesus, para conhecer Jesus. Meus irmãos, aqui há algo muito importante. Aqui há algo muito importante. Perceba como a nossa pregação pode alcançar muito além daqueles a quem nós confiamos as nossas palavras. A palavra que você pregar, a mensagem que você anunciar, pode chegar a pessoas que talvez você nem conheça. João não pregou a Pedro. André ouviu a pregação de João Batista, mas porque João Batista anunciou a mensagem, André foi tomado, levou a mensagem até Pedro, e quando agora eles são chamados por Jesus, Pedro e André nem pensam em recusar esse chamado. E quem se tornou Pedro? Esse grande líder da igreja. Quando você prega a mensagem de Deus, às vezes você olha para a pessoa e diz assim, não dá nada. Daqui não sai nada. Talvez essa pessoa não tenha sido impactada. Mas quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos anunciando algo que não compete a nós medir as proporções que aquilo vai tomar. Quando você senta para ensinar o seu filho, talvez você não tenha noção do que Deus pode fazer com aquela mensagem. Quando você fala aos seus pais, talvez você não tenha noção do que Deus pode fazer com aquela mensagem. Quando falamos aos nossos amigos, talvez não tenhamos noção do que Deus pode fazer com aquela mensagem. Então, se não temos noção disso, mais uma vez, nos cabe anunciar, proclamar. Não chamar atenção para nós, mas apenas para aquele de quem nós estamos falando. O dono da mensagem. Anuncie, fale, solte, pregue. Lance as sementes e deixe Deus cultivar aquilo. Deixe Deus fazer. Perceba que quando nós retemos a mensagem, nós estamos tirando, talvez, a oportunidade de alguém que nem está à nossa frente conhecer acerca de Cristo. Nós falamos acerca de João Batista e vimos o tanto de pessoas que foram batizadas, tanto de pessoas que ouviram sua mensagem, tanto de pessoas que passaram por lá, anônimas. Nós não temos o nome da infinita maioria dessas pessoas, mas agora nós temos um nome aqui, André, irmão de Pedro. Precisou um para causar um rebuliço na história da igreja. Precisou de André, que foi também um apóstolo, mas estava ali Pedro, que também cumpriu o seu apostolado, mas de uma forma que a própria palavra nos mostra quão relevante ele foi na história da igreja. E aí quando a gente chega em Atos, Pedro já restaurado da sua negação a Cristo, tendo recebido o Espírito do Senhor, começa a pregar. E milhares de pessoas começam a entregar as vidas a Jesus. Talvez nós não vamos ver os frutos que teremos por meio da mensagem que nós pregamos, mas creia, haverá frutos. Haverá frutos. Quando você sentar em casa para falar com as pessoas da sua família, 2, 3, 4, 5 pessoas, fale com toda a intensidade, com todo amor. Meus irmãos, nunca pregue a mensagem do Senhor com reservas. Nunca pregue como se fosse mais uma pregação. Nunca pregue como se fosse mais uma vez.
Nunca pregue como se dissesse assim, só são essas pessoas aqui. Não faça isso. Não faça isso. Aqueles que têm tido a oportunidade de pregar nessa igreja, que seja ao domingo, a quarta, nos cultos de grupo, pode vir 100, pode vir 50, pode vir 10, pode vir 2 ou 1, pregue com todo amor, porque nós não sabemos onde essa mensagem irá chegar. Nós não sabemos o quanto Deus irá fazer, mas nós sabemos que Ele pode fazer. Então faça isso. Porque talvez a mensagem que vai impactar uma vida, um coração, transformará tantas outras. Porque Deus é poderoso para agir por meio da sua mensagem, amém? Outra coisa interessante aqui acerca desses pescadores é que eles são chamados por Cristo, onde Ele diz, eu farei de vocês pescadores de homens. Já ouvi inúmeras pregações acerca disso aqui, mas a única coisa que eu quero ressaltar acerca dessa fala de Jesus é a semelhança do trabalho de um pescador comum, artesanal, como esse aqui, para pescadores de homens. Um pescador precisa ter perseverança. Nós vamos ver isso em uma outra passagem, onde foi necessário ficar ali, lançar as redes várias vezes. O pescador de homens, ele precisa ser perseverante. Pregue várias vezes. Quantas vezes deixarem. Se for a mesma pessoa, as mesmas pessoas, pregue, seja perseverante. Anuncie. Ele precisa ser paciente. Nem sempre será o melhor momento. E às vezes o melhor momento deverá ser aguardado. Tenha paciência. Pregue. Digo a vocês que como pastor, tem hora que dá vontade assim de pegar a cachola, abrir a cachola, enfiar, dobrar o sermão, enfiar dentro para ver se funciona. Porque muitas vezes a gente vai dizer assim, olha, preguei sobre isso essa semana, lá está a ovelhinha amada do Senhor Jesus Cristo, fazendo a mesma besteira, errando na mesma coisa. Aí dá vontade da gente fazer isso, assim, abrir e botar lá dentro para ver se agora funciona. Mas, meus irmãos, não é esse trabalho nosso. Não é esse trabalho nosso. É anunciar, pregar, falar, repetir. Como um pai que ensina o seu filho, que vai lá e que tem que repetir. Vamos lá, de novo, não faz isso. Alice aprendeu a gostar de café. Foi para nós um motivo de grande alegria, porque os meninos lá em casa não gostam de café, nunca gostaram. Alice aprendeu a gostar de café, interessante. É porque é bom que ela senta com a gente, não tem que fazer para cada um fazer uma coisa diferente. Ela toma café, ela come cuscuz, ela come beiju, ela come pão. Ela é um ser humano normal, graças a Deus. Só que aí, ela gosta tanto de café, que ela quer pegar o café e beber assim, no balde assim. Precisa ver. Quando não, ela acha que ela pode tomar na colherzinha. E ela acha que ela pode ser independente. Às vezes o café está quente, ainda que esteja frio, ela quer tomar a coordenação motor e ainda não está. Essas coisas todas. Mela a mesa toda vez, mela a cadeira, mela o papai, mela a mamãe. Mas ela está aprendendo. Vai chegar uma hora que a gente vai poder deixar lá o cafezinho dela e dizer assim, minha filha, toma aí. E ela vai tomar. Mas hoje, a gente entrega e tem que ficar ali vigilante. Mas assim, meus irmãos, é a pregação do Evangelho. Para algumas pessoas, a mensagem deverá ser repetida, e deveremos trabalhar então ali com perseverança, com paciência. Não desista de pregar.
Não desista de anunciar a mensagem. Não manda para o inferno assim rápido, não. Você está lá lutando com aquela pessoa lá na sua casa, que você está pregando, você tenta falar. Aí tem uma hora assim, a pessoa enche teu saco, para o inferno, tudo para lá. Paciência. Pregue de novo. Busque outras oportunidades. Como um bom pescador, vai adquirindo habilidade. Olha, esse horário não está bom. Tem gente que é chata de manhã, né? Aí você chega de manhã já todo empolgado, fez seu devocional, aí a pessoa não é crente, não quer saber de Jesus, e é chata naquele horário, e naquele horário você quer dar a palavra para ela. Não vai dar certo. Veja a hora que ela está mais calma, veja a oportunidade que está mais aberta. Todo mundo tem um jeitinho diferente. 98% dos maranhenses é com cuscuz. Deu cuscuz, a pessoa se aquieta, você fala de Jesus para ela. Os outros 2% têm outros métodos, que não é cuscuz. Mas você pode usar também. Chama para passear, paga alguma coisa, sai junto, faz devocional na casa. Tem muita gente que não é resistente a um momento devocional em casa. Só que a gente não faz. E a gente diz assim, essa pessoa não quer saber de Jesus. Por quê? Porque ela não quer ir para a igreja com a gente. Mas talvez essa mesma pessoa que não quer ir para a igreja não seja resistente a você fazer um momento devocional em casa. Então faça em casa. Não fica só esperando a pregação do pastor, não. Vai lá você, monta direitinho, prepara e faz ali. E talvez essa pessoa seja muito mais aberta. E tantas coisas, meus irmãos, que nós podemos fazer. Porque o pescador tem que ter coragem. Nós temos que ser corajosos para anunciar a mensagem do Senhor, que vai transformar a vida. A coragem que esses pescadores, nós vemos algumas passagens, né, falando a respeito do mar revolto, dos barcos fustigados pelas ondas, do vento forte. Às vezes será esse o cenário que nós vamos encontrar para pregar o Evangelho. Mas o pescador de homens tem que ter coragem. Tenha coragem. Tenha coragem de anunciar o Evangelho àqueles que não querem ouvir você, aquele amigo que é mais resistente. Tenha coragem. Geralmente eles têm coragem para falar para a gente cada besteira. Tem gente que respeita a gente. Você é crente e tal, não vou falar besteira perto de você não. Tem uns que não respeitam. Eles são corajosos. E às vezes nos falta coragem. Eles têm, nós não. Eles falam o que querem. Talvez você já, crente, firmão, já convidaram você para o carnaval, para beber, para curtir. Cara, nem treme. Por que nós temos tanto medo assim? Tanto receio? Pescadores de homens são corajosos. Pescadores de homens têm conhecimento, tal qual os pescadores que estão lá no mar. O conhecimento é necessário. Saber que peixe dá nessa água, que rede eu tenho que usar, como preparar a rede, como preparar o barco, qual o horário das marés, qual o peixe que dá nessa época, qual a época que não se pesca, no caso dos pescadores, né? Tem a época que não pode pescar, porque senão os peixes não se reproduzem. Então tudo isso é conhecimento. Pescadores de homens precisam ter conhecimento, e meus irmãos, nós temos a fonte do conhecimento, que é a palavra de Deus. Leia a palavra, conheça a palavra. Conheça a palavra. Muitas vezes tem sido a nossa falta de conhecimento que tem nos impedido de pescar. Conheça, busque conhecimento. E por fim, o pescador, ele é discreto. Porque ele não pode chamar a atenção para si. Ele não pode atrapalhar a pescaria.
E da mesma forma, aqueles que pescam homens, quando nós chamamos atenção para nós atrapalhamos a pescaria. Só tem uma mensagem, a mensagem de Jesus. Não é sobre nós, sobre o que nós temos, o que nós ganhamos. Olha, depois que eu conheci Jesus, minha vida mudou. Estou com casa, 2 carros, melhorou, foi muito lá na empresa, foi promovido, Essa não é a mensagem. Nós já falamos aqui recente sobre testemunho, né? O testemunho ele pode até vir no momento ilustrar, ele pode trazer uma representação, mas ele não é a mensagem. Tem gente que prega o testemunho, prega a palavra, se necessário apresente testemunho, fale a respeito do que Cristo fez por você. Quem estava aqui ontem, né, nós escutamos um testemunho indireto que muito nos impactou, mas o que chamou muita atenção é que a pessoa que foi impactada pelo testemunho de um homem de Deus, quando falou com esse homem de Deus, não escutou dele aquela história. E ela fala muito bem assim, olha, nós tivemos 2 horas com ele e ele só falou de Jesus. No ano seguinte nós voltamos lá e ele tinha morrido. Aí a esposa dele foi contar pra gente o que ele tinha feito por Jesus. 26 anos de prisão por não negar a Cristo. Mas quando ela esteve de frente com esse homem, ele só falou de Jesus. Então nós não chamamos atenção para nós, porque pescadores são discretos. Vamos passar aqui para o outro grupo aqui de pescadores, outros irmãos, Tiago e João. Versículo 21 diz: indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Os primeiros irmãos pescadores estavam pescando. Esses agora estão ali preparando as redes, ou algumas versões diz que eles estavam consertando as redes. E eles estavam aqui em companhia do seu pai, estavam ali no seu ambiente de trabalho. Mas agora o texto nos diz que quando eles são chamados por Jesus, eles imediatamente abandonam tanto o pai quanto o barco para seguir Jesus. Há pelo menos 13 relatos no Evangelho de Mateus de Jesus chamando pessoas e dizendo: segue-me. Jesus chama, meus irmãos. E quando ele chama, uma vez que nós reconhecemos a sua mensagem, cremos nele, nós precisamos entregar a nossa vida para ele completamente. Romper com o nosso passado. Talvez o que bem represente aqui a atitude de Tiago e João é que eles vão romper com o barco e rompem até, em certa medida, com o seu pai. Agora preste bem atenção aqui. Isso não quer dizer um desleixo ou uma renúncia pela família. Eles deixam o pai para seguir Jesus. O texto nenhuma hora nos aponta para eles não amam o seu pai, ou eles terão falta de cuidado com o seu pai, mas eles precisam seguir Jesus. E para seguir Jesus, será necessário nesse momento que eles deixem o pai ali na sua atividade. Vamos supor, aqui só uma suposição de fato, porque o texto não nos diz isso, o pai provavelmente era aquele que liderava o trabalho da família. Pescador provavelmente de muitos anos, que incluiu, e isso era muito comum, os seus filhos na atividade da família. A empresa da família está ali. Só que agora eles precisam dizer: pai, foi muito bom tudo isso, é muito bom estar contigo, mas para seguir Jesus agora, nós precisamos deixar o trabalho da família. Nós precisamos deixar de lado aquilo que tem sido importante, mas não é tão importante quanto seguir Jesus agora. E nós precisamos entender isso.
Há coisas que vão precisar ser deixadas para que nós possamos seguir Jesus. Talvez a maioria de nós não vai precisar abandonar o trabalho. Talvez muitos de nós não vão precisar deixar os familiares. Mas em muitos países, especialmente nos países muçulmanos, seguir Jesus é ser um desertor. Você não abandona só, você não só se converte, você abandona o seu povo. Muitos precisam abandonar a família, porque se ficarem em casa dizendo seguir Jesus, serão mortos, oprimidos, sofrerão. Há países muçulmanos que, se alguém declarar conversão em casa, terão suas mãos cortadas, e há relatos até de pais que mataram seus filhos, porque declararam se converter ao cristianismo. Talvez não seja essa a nossa realidade aqui no Ocidente, mas certamente haverá coisas que vamos todos nós precisar deixar para seguir Jesus, e cabe a nós ter essa consciência clara. Tem muita gente que, no anseio de não tornar Jesus uma figura assustadora, prega o evangelho dizendo assim: não, tudo bem, mas eu tenho a vida assim, não, só vem aí, não te preocupa não. Porque tem muita gente que a primeira coisa que vai dizer assim: mas eu vou ter que deixar. E é provável que vai deixar muitas coisas. E a gente não pode esconder isso. Talvez tenha coisas que você vai ter que deixar. Eu vou ter que deixar meus amigos? Talvez por um tempo, se aquilo for te atrapalhar. Eu vou ter que deixar determinado trabalho? Talvez. Se isso for atrapalhar o teu relacionamento com o Senhor, se isso for comprometer o teu testemunho, talvez. Talvez um relacionamento com alguém que não deseja ter compromisso com Cristo. E muitos dos que insistem em continuar agarrados a determinadas coisas, achando que não vai atrapalhar o relacionamento com Cristo, acabam depois retrocedendo. Então, a clareza acerca dessa necessidade é importante, porque nem a palavra nos esconde isso. Jesus não chegou para Tiago e João e disse assim: ei, rapaz, não, relaxa aí, tá? Fica aí com teu pai. Né? Igual o maranhense fala: relaxa, fica aí. Jesus não falou isso. Eles vieram e Jesus não teve nenhum tipo de ressentimento aqui, nenhum tipo de tristeza por aquilo ali, porque é bem provável que permanecer com aquele trabalho, permanecer junto ao seu pai, atrapalharia Tiago e João. Então nós não podemos esconder isso, nem dos outros e nem de nós. Nem de nós. Há coisas que precisam ser deixadas para que nós possamos seguir Jesus. Cabe a nós conhecer isso por meio dele. E por fim, meus irmãos, os últimos versículos aqui nos apresentam o tríplice ministério de Jesus. Talvez aqui as ênfases ministeriais de Jesus. Por onde ele alcançou as pessoas. O meio pelo qual ele utilizou para levar a sua mensagem durante o seu ministério terreno. Aqui o versículo 23 apresenta ensino, pregação, mais uma vez, e cura. Diz o texto: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E tudo isso aqui, meus irmãos, nós podemos agregar a nossa vida com Deus para que o Evangelho possa alcançar outras pessoas. A primeira forma aí que Jesus utilizava era o ensino.
Jesus ensinava nas sinagogas. As sinagogas eram muito importantes na vida dos judeus. Muito importantes. Porque templo, os judeus só tinham um. Era o templo de Jerusalém. Agora, sinagoga tinha em cada cidade e em vários povoados. Às vezes você tinha mais de uma sinagoga por cidade, em povoados diferentes. Então, enquanto o templo era um lugar de ensino, mas também era um lugar dos sacrifícios, as sinagogas eram o ambiente específico do ensino. Jesus, então, utilizou essa estratégia de ir às sinagogas e ensinar. Paulo, depois, aprende com isso. E todo lugar que Paulo chegava, primeira visita dele era o shopping? Não, sinagoga. Vamos ali na sinagoga. E ele se aproveitou disso para expandir a pregação do Evangelho. Jesus fazia assim. Ele usava a sinagoga para estar ali ensinando aquelas pessoas, primeiro, os judeus que estão ali, estão aprendendo. Ele usa aquilo ali de uma forma muito estratégica. Por quê? Porque havia um ensino dos rabinos, que ensinavam a lei segundo a sua perspectiva. Havia os fariseus ali também sempre presentes, com o seu legalismo. E havia agora Jesus, que está indo ali levar a verdade das Escrituras. E muitas vezes o que Jesus fala vem de uma forma contrária ou tira um pouco daquilo que era ensinado pelos rabinos. É por isso que várias vezes a gente vai ver Jesus falando. Vocês ouviram, capítulo 5 a gente vai ver isso bastante. Vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Então, eu estou no mesmo ambiente, estou ensinando também, porém, eu quero dizer a vocês que o ensino claro das Escrituras é esse aqui. Essa aqui é a verdade. Esse aqui é o ensino. Então, Jesus teve essa preocupação de ensinar. Meus irmãos, as pessoas querem conhecimento, desejam. Jesus foi ensinar num lugar que as pessoas iam para lá sabendo que estavam sendo ensinadas. Agora, nós estamos prontos e dispostos a ensinar a verdade? Nós estamos prontos e dispostos a ensinar aquilo que a palavra de Deus aponta claramente? Essa é a questão. Porque as pessoas vêm aqui. Vamos pegar o nosso ambiente de ensino específico, né? A escola bíblica. As pessoas vêm aqui e sentam na escola bíblica. Ninguém vem para uma escola bíblica sem querer aprender. Ela pode não declarar isso, ela pode meio que parecer não estar muito afim, mas é a escola bíblica. Ela vai vir aprender. Agora, como eu tenho ensinado? E eu tenho ensinado a verdade? Porque nós temos escola bíblica, mas embora muitas igrejas estejam matando esse trabalho, há muitas igrejas que ensinam o evangelho de uma maneira equivocada, que tem escola bíblica também. As pessoas querem aprender. Agora, estamos nós dispostos? Vá para a internet, YouTube, Instagram. O consumo de vídeos explode a cada dia, porque as pessoas querem aprender alguma coisa. Agora, estamos nós dispostos a ensinar a verdade da maneira correta, daquilo que a palavra apresenta? Tem um comercial no YouTube, não sei se vocês já viram, deve ter visto já. Parece muito quando você começa a olhar muito vídeo de crente, e eu acho que todo mundo é crente, né? E vocês assistem os vídeos de crente. Então aparece lá a propaganda. Ai meu Deus, como é a expressão? Vou lembrar. Fala algo como assim: todos nós somos filhos de Deus. Já viu? A minha fala assim: todos nós somos filhos de Deus, tipo, muito gentil. Aí no final, venha conhecer e tal. Aí, pô, você olha aquilo ali e diz: pô, que bacana, cara, assim, menina bacana, todo mundo é filho de Deus mesmo, eu vou aprender aqui. Aí clica lá.
Aí, cara, eu nunca fui não, mas eu não sei. Sabe, Alexandre, se tu consome esses conteúdos assim na decola? É Mormon ou é Testemunho de Jeová? É Testemunho de Jeová? Tá aqui, uma Testemunho de Jeová para falar pra gente. Brincando. Testemunho de Jeová. Tá lá. Eles estão ensinando também. Eles estão batendo nas portas, né? Domingo de manhã, a gente fecha para você que tá lá em casa. É ruim quando pega a gente na hora de ir para a escola bíblica. Mas tudo bem. Eles estão lá ensinando. Todo mundo abre a porta para eles? Nem todo mundo. Mas tem uns que abrem. E eles estão ensinando. Tem muita gente querendo aprender. Agora, cadê a nossa disposição de ensinar? Cadê a nossa disposição em aprender para ensinar? Eu lembro que eu era criança, eu ia para casa do meu avô, pai do meu pai, e ele teve um tempo, não sei se hoje ele ainda se declara assim, mas ele era muito envolvidão com Testemunho de Jeová. Li muito estudo com ele, ficava boladão, porque criança, né, queria brincar. Chegava lá, meu avô me sentava, pai, e Bíblia lá, botava para ler, ficava explicando. Ah, não, mãe? Mas era que me mandava para essa tortura. Aí ele ficava lá me explicando lá eu estou falando tortura não é por causa da Bíblia, porque é o Testemunho de Jeová, viu, gente? Aí ele ficava lá explicando. Cara, eu não lembro quase nada. E pode ser muito sem noção que eu vou falar para você. Mas quando eu comecei a me tocar que eu tinha que caminhar com Deus, isso foi uma das coisas que instalou na minha mente. Poxa, um dia meu avô estava ali querendo me ensinar. Deus é bom, né? Porque eu não voltei dizendo, vô, qual é a sua igreja mesmo? Mas podia ter acontecido. Mas de alguma forma, aquilo acabou servindo. Porque veio esse estalo assim. Cara, é a Bíblia, eu tenho que procurar Jesus, tem alguma coisa. Fui ligando com outras coisas da minha vida. Mas será que a gente está disposto? A gente tem preguiça demais. A gente tem preguiça de ler para a gente. Quanto mais de ler para ensinar. Quanto mais de aprender para dizer para o outro. A gente quer tempo para a gente. Será que a gente vai parar para aquele parente nosso que está lá na nossa casa, quando ele disser assim, olha, eu queria entender um pouquinho isso aqui, será que a gente está pronto? E será que a gente tem paciência? E será que a gente tem disposição? Porque gente querendo aprender tem. Às vezes eles não sabem o que é sobre Jesus, mas o anseio já está lá dentro, o Espírito Santo já está trabalhando. E a gente deveria ser instrumento disso. Então a grande questão é, Jesus entendeu isso, e ele passou a ensinar. Ele passou a ensinar e nós precisamos nos dispor ao ensino. Porque há muitos que querem aprender. Agora a questão é, quem chegará primeiro? O ensino errado ou o ensino verdadeiro? O engano ou a verdade das Escrituras? Aquele que não tem compromisso ou você e eu que temos compromisso? Quem chegará primeiro? Porque depois é muito fácil dizer assim, olha, lá de casa até que se apegou, mas está indo para aquela igreja lá que é tudo errado, que é só prosperidade. Mas e nós o que fizemos? Essas são as questões que nós precisamos entender. Precisamos ensinar. Depois, Jesus pregando as boas novas do reino. Jesus pregou o evangelho do reino. O evangelho, meus irmãos, que nós devemos pregar é aquele que chama o homem ao arrependimento. É aquele que pela obra de Cristo leva as pessoas a serem, segundo a palavra, transportadas do império das trevas para o reino da luz. Esse evangelho deve ser pregado. Essa é a única boa notícia que pode tirar os homens da sua condição de escravidão dos seus pecados. Pastor, qual é a diferença entre a pregação e o ensino? A pregação é a proclamação, o anúncio, eu poderia usar a expressão, é o bradar do homem.
A pregação, ela pode ser na rua, na lanchonete. É aquela coisa do inesperado, muitas vezes. Ou ela pode ser até na igreja. O ensino é aquele que se dispõe a sentar e ouvir você. Então, essa pequena diferenciação aí entre o ensino e a pregação. O ensino é alguém que vai topar, sentar e nos escutar, e nós precisamos estar prontos. A pregação, ela depende muito mais daquele que prega. Se você for para o trabalho de ônibus e quiser levantar da sua cadeira e pregar, ali é um púlpito. Inclusive, estava falando com o Valdeir ontem, eu estava dizendo que ele vai passar um tempo aí, que ele não vai poder ir nos presídios. Ele falou: pastor, eu já escolhi outro lugar. Eu falei: qual? No ônibus, quando eu estiver indo para o serviço. Eu vou levantar e vou pregar. Esse Valdeir é demais, gente. Ele é demais. Se sentar do lado dele para conversar, você conversa de novo. É verdade, Maurício. Conversar com o Valdeir é batata. Oremos por ele, em nome de Deus. Então, ele entendeu isso. Olha, vou levantar no ônibus e vou pregar, em vez de ficar sentado. A pregação é essa proclamação. É a percepção de que as pessoas precisam ouvir a mensagem que salva o mundo. E é isso. Preguemos, anunciemos, estejamos dispostos a isso todos os dias. A pregação pode ser no café com os colegas do trabalho na Copa, lá na sua empresa. Chegou, encostou lá, cafezinho, todo mundo, um falou disso, outro falou daquilo, outro disse que era o jornal, e a gente, palavra, coube no assunto, e a gente começou a falar de Jesus. E é isso. Jesus pregava à beira do mar, pregava em um monte, pregava em uma casa, pregava. E por onde ele ia, ele anunciava a mensagem das boas novas do reino. Por fim, Jesus curou. Diz a palavra que ele andava curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus cuidou da alma e do corpo das pessoas. Jesus atentou para as necessidades espirituais, mas também para as necessidades físicas daquelas pessoas. Elas eram encontradas por Jesus, mas elas também iam ao encontro de Jesus porque precisavam ser curadas. E Jesus, quando as encontrava, anunciava o reino, os conduzia ao arrependimento dos pecados, mas também aliviava as suas dores. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, socorrer os aflitos, pavimenta os caminhos para a igreja seguir as pegadas de Cristo. Aí você pode dizer assim, pastor, eu tenho que orar para as pessoas ficarem sãs, serem curadas? Temos também. Todas serão curadas? Provavelmente não. Mas todas aquelas pelas quais nós estivermos orando encontrarão algum tipo de refrigério por saber que o Senhor se preocupa com elas. Então é o que o pastor disse aqui, é um caminho sendo pavimentado, onde as pessoas vão encontrar as pegadas de Cristo e seguirão. Se preocupar com a necessidade dos outros. A igreja precisa se revestir de compaixão. Temos que estar atentos às suas necessidades. Dar amparo, dar cuidado, atenção a crentes e a descrentes. Mostrando assim que o nosso Senhor se preocupa com elas. Porque Jesus tinha todo esse poder para chegar e curar. Talvez não tenhamos essa oportunidade.
Embora alguns defendam, que sempre que alguém orar de verdade, as pessoas serão curadas. Eu não consigo ver isso pelas Escrituras. Agora, certamente, todas serão amparadas. Estou aqui, uma oração e os remédios. Estamos aqui, oração e visita no hospital. Estamos aqui, oração e um band-aid. Estamos aqui, oração e a fralda geriátrica. Mas nós estamos aqui. E assim é o Evangelho. Ele chega e ele se preocupa com a necessidade do outro. Ele se preocupa com a fome. Ele se preocupa com a dor. Assim é o Evangelho. Ele traz amparo, ele traz sustento. Aquilo que dói no coração de Deus precisa doer no nosso coração também. Porque assim é o Evangelho. Então, meus irmãos, está aqui um caminho: ensino, pregação e cura. Ensino, pregação e cuidado com aqueles que passam por necessidades. Conseguiremos atender todos? Provavelmente não. Mas, enquanto alguém ampara os que estão no presídio, outros amparam os que estão no hospital, outros amparam os que estão em casa, outros amparam aqueles que demonstram um mal-estar em sua alma, aquilo que chamamos de problemas psicológicos. Outros amparam aqueles que estão com problemas físicos. E assim, meus irmãos, a igreja segue e prossegue anunciando o Evangelho, porque o caminho vai sendo pavimentado. O caminho vai sendo posto. E nós precisamos fazer isso. E isso, então, se mostrou eficaz no ministério de Jesus. É o que diz os últimos versículos. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Jesus, atento às suas necessidades, aquilo começa a se espalhar, e as pessoas vêm atrás dele, e ele as cura. E o versículo 25 diz que grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, esse ambiente de muito sofrer, Decápolis, que era como se fosse um conjunto de várias cidades, 10 cidades, para ser mais preciso, Jerusalém, a capital, Judéia e toda a região do Jordão. As pessoas iam até Jesus. E quando chegam até Jesus, tem cura? Tem. Mas tem pregação e tem ensino. A gente nunca pode dar só uma coisa. Nunca pode. Ensino, cura e pregação. Assim a igreja avança, assim o Evangelho alcança os corações, assim nós devemos seguir. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça e que nós não tenhamos medo de fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar. Ora, o Senhor, agradeça por essa mensagem, e depois vamos orar para ir para casa. Você que nos visita essa noite, seja bem-vindo e volte outras vezes. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa mensagem. Conhecer a forma como o teu Filho Jesus se manifestou em nosso meio é inspirador. Nos faz despertar, Senhor, que em muitas coisas nós precisamos ser aperfeiçoados. Nos faz despertar, Senhor, para o fato de que muitas vezes estamos fazendo, mas há coisas que precisam ser ajustadas. E Jesus é esse nosso modelo inspirador. Como é bom saber
que nós servimos a um Senhor que escolhe bem as suas batalhas, que decide onde está, que tem cuidado, inteligência, sabedoria para lidar com as questões. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a termos essa sabedoria, com o que lidar, quando lidar, o que falar, quando falar, que possamos aprender a escolher as guerras que o Senhor nos chama a guerrear. Usar a sabedoria, Senhor, para usar as palavras. Usar a sabedoria, Senhor, para que possamos nos colocar no ministério que o Senhor tem nos chamado. Que nós possamos ser intensos, mas ao mesmo tempo possamos ser sábios. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros pescadores de homens, tendo também toda a paciência, toda a prudência, mas o conhecimento necessário, Senhor, para que possamos levar a Tua mensagem, alcançando os corações. Ajuda-nos, ó Deus. Faz de nós verdadeiros pescadores de homens. Se é preciso abandonar algo, que possamos abandonar, que aquele que está aqui nessa noite, que tem relutado em abandonar algo que o Senhor já lhe disse que precisa abandonar, seja encorajado pelo Teu Espírito nessa noite, a romper com aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós não queremos mais ser os mesmos. Nós não queremos mais ser aqueles que éramos antes de um encontro contigo. Nós queremos ser aqueles que o Senhor nos chama para ser. O Senhor olhou para nós e nos disse: segue-me. Que possamos te seguir, Senhor, com todo amor, com toda intensidade, toda dedicação, para viver aquilo que o Senhor nos chama a viver. Talvez esse início de ano seja um bom momento para muitos de nós repensarmos algumas coisas para poder te seguir. Por fim, Senhor, que nós possamos tomar a Cristo como exemplo para nós. Nós precisamos ensinar, nós precisamos pregar, nós precisamos curar, cuidar daqueles que precisam de um amparo. E, Senhor, tira de nós tudo aquilo que tem atrapalhado tudo isso. Tira de nós, Senhor, todo desleixo que tem nos atrapalhado em conhecer mais de Ti para que possamos ensinar. Tira de nós, Senhor, todo medo, todo receio que tem nos atrapalhado de pregar a Tua palavra ousadamente. E tira de nós, Senhor, todo egoísmo que tem nos impedido de amparar os necessitados, aqueles que sabemos que precisam de nós, a quem nós podemos cuidar. Nós estamos ali, e se estamos ali, o Senhor tem nos chamado, Senhor, a nos dispor a esse cuidado. Nos dá clareza, Senhor, porque sabemos que não conseguiremos responder a tudo, mas nos dá sabedoria, Senhor. Nos leva nos lugares certos, nos coloca, Senhor, meu Deus, nos ambientes que o Senhor nos chamou a estar e que estejamos prontos e preparados para pregar, ensinar e levar cura da Tua parte, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, que o Senhor possa continuar nos conduzindo, que seja uma semana, Senhor, onde essas palavras possam ecoar em nossa mente e em nossos corações, e possamos buscar em Ti esse aperfeiçoamento ao qual o Senhor tem nos chamado. Nos leva, Senhor, meu Deus, em proteção, abençoa a nossa semana, seja conosco, Senhor, em cada passo, em todo o nosso caminhar, seja conosco em nossa casa, em nossa família, nos livra, Senhor, de todo mal, nos guarda, Senhor, dos perigos, dos acidentes, de todo homem mau, Senhor, em nome de Jesus. E que, Senhor, nós possamos ter uma semana abençoada, debaixo da Tua presença, do Teu favor e glorificando o Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Vá na paz em nome de Jesus.